Hey, Caio Carneiro, seja muito bem-vindo ao Supercast. Que prazer ter você aqui, cara. Eu que agradeço o convite, Pedrão. Obrigado por estar com você, com a tua audiência, ser com uma audiência qualificada, diferente, diferenciada. Então, tô muito feliz por estar aqui. Obrigado pelo convite mesmo. E a gente tá fazendo hoje aqui, você tá percebendo que é um negócio diferente, né? Diferente do resto do Supercast. A gente tá há bastante tempo, eu e o Caio, tentando sentar pra bater um papo, gravar o nosso papo. Papo a gente já vem batendo, mas pra gravar o nosso papo. A gente resolveu fazer isso agora, no meio, no ápice, no ponto mais alto da coronacrise que a gente tá passando e do período de isolamento. Algumas das coisas que a gente vai conversar certamente vão poder ajudar as pessoas, não somente nesse momento, mas pros próximos meses que vão se avizinhar agora. Tem certos momentos da vida que a gente não pode deixar que o formato impeça a mensagem de chegar. O formato é importante, mas a mensagem é a mensagem. Pra você que não sabe, há um tempinho atrás, eu gravei uma Magic Morning com o Caio e foi assim, rapaz, o povo enlouqueceu de uma maneira. Adorou. A gente ficou uma hora e meia conversando na Magic Morning e tal. Foi incrível, foi muito legal. A gente conversou de vários assuntos interessantes e vários assuntos que eu queria ter conversado, não deu tempo de abordar. Até porque o Caio é uma pessoa que tem muita história, tem muito conteúdo. É muito legal poder ouvir ele, né? Como você que já conhece ou vai conhecer hoje. Um dos assuntos que eu acho que seria muito legais pra gente trazer pra cá, eu queria começar falando dessa questão. O Caio é autor best-seller, tem mais de 600 vídeos no YouTube. 600 vídeos no YouTube. Respeita o pai. 600 vídeos. Ele ficou famoso por ter atingido o seu primeiro 1 milhão, muito jovem. E eu queria começar a gente falando sobre isso, Caio. Qual é o impacto que uma pessoa pode esperar na vida dela ao atingir o primeiro 1 milhão? Primeiro, ótima pergunta, Pedrão. Tô muito feliz de estar aqui com essa galera. Até contextualizando, voltar um pouquinho antes dos 25, né? Foi aos 25 anos que eu cruzei essa marca. É uma marca que tem, enfim, eu acho que é uma primeira meta meio que coletiva, que uma pessoa tem um objetivo profissional ali, uma coisa, de certa maneira, de um ponto marcante comum em muitas grandes carreiras. Eu comecei... É um número emblemático, assim, né? Um número emblemático, é um milestones, assim, meio que, sabe, mistificado até, né? Muitas pessoas com um ponto de desejo e tudo mais, um ponto de desafio pessoal. Enfim, até contextualizar um pouquinho da minha história pra quem não me conhece. Eu comecei a minha jornada empreendedora ainda era muito cedo, 12, 13 anos de idade, sempre fiquei um moleque muito vendedor da época de escola, percebi logo muito cedo que o vendedor é a pessoa mais mistificada do mundo. Geralmente a mãe, quando quer arrumar um emprego pra um filho, chega pra um amigo e fala assim, você tem um emprego pro meu filho? Pode ser qualquer coisa, até vendas, cara. Né? As pessoas têm essa... Tem esse misticismo com vendas, eu sempre tive essa inclinação pela venda, sabe? Essa musculatura comercial. Caio, conta pra gente rapidinho só, eu acho que é legal. Como é que é a história do Recreio? Foi justamente aí que começou, né? O meu pai, Clóvis Carneiro, me chamou numa quarta-feira do mês de maio, eu tinha 12 anos de idade, em 1998. Falou assim, filho, você completou 12 anos de idade, muito importante você aprender a administrar suas finanças, por isso você terá um orçamento de R$100, meu pai nunca falou mesada, meu pai odeia esse lance de fixo garantido, né, estabilidade não existe, para você passar o seu mês e administrar seus custos. Se sobrar, mérito teu, se faltar, se vira. Tá, esse é o teu orçamento, aprende a administrar suas finanças. Meu pai foi muito sábio nisso. Só que aí eu tinha um lance, não sei de onde veio, não sei qual foi o estopim, acredito que foi muito, por exemplo, né, eu vim numa família de comerciantes, de pessoas que tinham negócio próprio, e o meu desafio era como podia fazer o 100 virar 200, porque eu percebia que tirando mais nota eu não ia ganhar mais, esse é o orçamento, meu pai é uma pessoa de pulso firme, então ele falou meio que tá falado, e aí eu comecei a perceber, cara, como é que eu posso fazer o 100 virar 200? E isso na minha escola acontecia um fenômeno. Quando dava a hora do recreio, formava uma fila generalizada para as pessoas comprarem um salgado e refrigerante. E as pessoas ficavam 10, 12, 14 minutos dos 20 mais preciosos da infância na fila. Aí eu falei, porra, cara, aqui tem uma chance. Eu lembro que no meu primeiro orçamento, eu recebi ele numa quarta, na quinta-feira, fui fora do período escolar, comprei R$100, metade em fichas vermelhas, metade em amarelas, que é salgado e um refrigerante. Eu chamo o Caio com C, normal, eu sempre sentava nas primeiras cadeiras, né? Que era a ordem alfabética. E eu sempre fui da galera do futebol. E no futebol, sabe que tem uma questão. Você tem uma dura escolha a decidir. Ou você come ou você joga. As duas opções não eram a cabeça. Né? Muito verdade. A regra era 10 minutos ou 2 gols. O recreio tinha 20. Se você era o terceiro time, probabilidade de jogo nula, quase. E aí tocou o sinal.
Começou aquele desespero generalizado, eu cheguei pros meus amigos e falei assim, gente, calma, vamos na boa. Não, Caio, não vai dar tempo de pegar as fichas. Gente, se você quiser, eu tenho aqui. Ah, tenho. Então toca, Caio, 2. Não, gente, a minha é 3. Como assim? Se você não quiser, não tem problema. Vai indo pra fila, te encontro na quadra. E eu percebi que doía muito isso nos meus amigos, né? Doía muito. Quanto que era o valor de você ser o primeiro time alimentado? Isso era uma combinação, assim, era um problema. Enfim, comecei a fazer um tão bom trabalho, que eu, como chamo o Caio com C, sentava nas primeiras cadeiras, as pessoas começaram a jogar bolinha de papel na minha cabeça, no meio da aula, e na hora que eu abri era, me veio 2 salgados, 2 refrigerantes, tinha pedido, porra, na aula. Torpedo, galera... cara, torpedo de papel. Torpedo de papel, e abria as coisas de bolinha de papel, era pedido, me veio 2 salgados, refrigerante, troco pra 5, troco pra 10, e a galera estudando geografia, tabela periódica, eu separando no elastiquinho, as fichas com os trocos. Eu comecei a fazer um trabalho tão bom, começou a vir gente de outras turmas, eu olhava naquela janelinha de vidro da escola, gente, caiu as fichas, eu falei assim, cara, preciso expandir meu negócio. Depois de mais ou menos umas 3 semanas, eu convidei alguns amigos meus pra explicar o meu modelo de negócio, vamos investir R$100 em ficha, vamos comprar metade em cada um, você só vai oferecer quando tocar o sino. Eu percebi que a pessoa era muito mais inclinada a tomar uma decisão quando tinha a maioria, né? Quando tinha o sentido, a parte mais límbica, né? Do sentido dela. Olha que loucura, com 12 anos de idade. Enfim, abri uma rede clandestina de venda de salgado, durou 1 mês e meio, fui chamado na coordenação, a cantina não ficou feliz que eu tava superfaturando as fichas, mas meu pai, ele não me repreendeu, ele falou, parabéns filho, você pensou outside the box, né, você fez mais do que lhe foi pedido, e ali eu comecei a perceber que eu tinha uma inclinação para vendas, e aí, enfim, aos 18 anos eu abro o meu negócio, uma empresa que eu fabricava autopeça para carro, caminhão e trator, era um segmento que minha família já estava posicionada, eu peguei toda a expertise por viver dentro desse ecossistema. Então me identificava muito, só que ter sócio é uma coisa mais desafiadora, e aí depois de 6 anos vendi minha participação, foi quando encontrei a venda direta com 23 anos de idade, aí minha carreira ascendeu absurdamente. Com 25 anos era o distribuidor, eu sou distribuidor de uma empresa norte-americana há mais de 10 anos. Back the time, lá naquele tempo, com 25 anos, era o maior distribuidor da empresa na América Latina. Aí, como eu sempre fui comissionado, enfim, fiz meu primeiro $1 milhão, eu ainda era muito jovem, com 25. E aí aí apareceu a internet, comecei a documentar meus aprendizados, acertos, vitórias, erros, em 2013 para 2014. E aí começou a crescer os vídeos na internet, aí editoras começaram a bater na minha porta. Falei assim, menino, joga tua mensagem pro mundo, não guarda, né? Documenta isso através de um livro. Foi quando em 2017 eu lancei o Seja Foda. Aí Seja Foda, boom, ficou viral no Brasil, quase batendo 1 milhão de cópias vendidas. 2 anos, um dos livros mais vendidos de negócios. E, enfim, a minha grande missão é contribuir, servir, deixar o mundo melhor do que eu encontrei. E eu sou um cara que isso faz meu coração cantar. E tô aqui batendo papo com gente que eu gosto, gente do bem, que é no qual meu grande amigo Pedro Superti. Que legal, cara, que legal. O pai da Bela e do Theo, sou casado há 13 anos, né? Minhas principais obras. Mudou algo no Caio esse primeiro $1 milhão? Tem coisas que não mudam, mas tem coisas que quando se confirmam, acabam mudando. Então, quando você realmente... Acho que essa marca fez eu saber que eu sou muito maior do que eu imagino. Às vezes tem algo chamado crença no demérito. Você acredita que coisas incríveis acontecem, mas no fundo, porra, será que eu? Tem gente que te ouve, Pedrão, eu adoro ver as Magic Mornings, o seu conteúdo que você fala é muito de valor. Tem gente que ouve, mas você fala, puta, é verdade, vem no Pedro, assim, até vejo um brilho no olho, mas será que no fundo, será que eu um dia vou conseguir ter o meu... E considere o primeiro $1 milhão como um ponto que faça muito sentido pra você, seja lá qual ele for, né? Então tem muita gente que tem a crença no demérito. E quando você acredita em você, cara, pode parecer um pouco do clichê, mas o clichê é clichê porque o clichê funciona, sabe? Aquele que acredita que pode e o que acredita que não pode, ambos estão certos. Então, essa foi a comprovação. Sabe? Tem coisa que não vai ser no meu tempo. Eu coloquei essa meta para 30 anos de idade, veio 5 anos mais rápido, a verdade foi essa. E também tem uma coisa, na hora que eu gritei pro mundo essa meta minha, eu tinha 17 anos de idade. Eu não tenho vergonha nenhuma de confessar, eu não tinha a menor ideia, Pedrão, de como seria. E uma coisa que eu percebi, que quando eu bati essa marca emblemática, foi o seguinte, ninguém segura uma pessoa determinada. Ela só precisa de um instrumento, ela só precisa de um veículo. E eu não sabia qual seria meu veículo aos 17 anos. Mas eu sabia que unstoppable, não importa. E é muito legal quando a gente se permite conhecer novas oportunidades, novos veículos, novas jornadas, quando a gente ousa transacionar de carreira, quando a gente tá numa carreira, por exemplo, tem muita gente que segue uma carreira que o cara não tá feliz. E ele sabe que aquela carreira não vai levar onde ele quer, mas ele se nega em mudar, porque ele sabe que ao mudar, ele vai ter que abrir um pouco do pequeno prestígio que ele já tem às vezes na carreira dele. É como ele tá na fase 3 do jogo da vida. Ele sabe que o objetivo é no 10, mas por mais que ele sabe que naquele lugar ele não vai alcançar, ele não tá disposto a voltar pro 0 de novo.
a pessoa fez biologia, ela mudar para arquitetura porque as pessoas vão condenar ela. Pô, mas você jogou tanto tempo fora. Ao contrário, quem não muda por aquilo que não tem sentido, você tá gastando tempo. Então, assim, eu nunca tive medo de ousar, de arriscar, sabe? Até encontrar meu caminho, até encontrar o meu mood. Então, essa comprovação, sabe, confortou meu coração e até poder falar para outras pessoas que isso é importante demais. Muita gente me pergunta, como deve perguntar pra você, cara, como é que faz pra achar meu caminho? Como faz pra achar minha paixão? Eu não acredito, eu não sei outra estratégia no qual tenta, testa, permita-se. Se você não testar, se você não ousar, nem você a gente tava conversando agora no bastidor, como você falou de uma transição sua de carreira, e num momento pode ser desafiador demais, mas no momento seguinte, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Puta, que legal. Eu, por exemplo, eu tinha um negócio extremamente, eu estava numa posição confortável, 6 anos com a minha indústria de fabricava peça automotiva, eu tinha um bom prolabore, só que sabe quando você faz algo que no fundo da tua alma, você sabe que não vai levar onde quer e meio que te oxida, você tenta não pensar naquilo, ou você tenta forçar que você realmente gosta, mas no fundo você tem só um apreço porque aquilo te sustenta. Há uma diferença em amar, fazer o que se ama e gostar daquilo que se faz. Tem uma diferença, né? Eu gostava daquilo que fazia, porque aquilo que me fazia me dava um conforto, me dava uma segurança, então você pega um apreço. Mas fazer o que se ama, cara, o negócio é mais embaixo. É outro nível, né? Eu acredito muito na filosofia de que a vida ela é feita de ciclos. Nenhuma decisão que eu tome é pra sempre. Ela impacta no meu sempre, mas ela não é pra sempre. Em nada. A decisão mais duradoura que eu tomei na minha vida até hoje foi ter casado com a Mirelle. E provavelmente a mais acertada foi ter casado com a Mirelle. E a gente já tá junto já há 13 anos de casamento. 13 anos de casamento. E tem sido um período de construção, sabe, Caio? De construção, que é a gente tá junto enquanto a gente decidir lutar por estar juntos. Não é porque a gente assinou um documento no cartório lá atrás que a gente vai ficar junto pra sempre. O divórcio chega depois de o relacionamento ter acabado. Não é antes, ele vem depois. Raríssimos casos você é pego de surpresa. A coisa já não estava legal. Na minha vida, nos ciclos que eu tenho na minha vida, em todas as áreas da minha vida também, é necessário que um ciclo se encerre para um ciclo novo poder começar. E às vezes aquele ciclo se encerra à revelia. Eu não queria. E aí eu me brigo, me agarro, mas não. A vida sabe que tem que me dar uma outra coisa, então ela vai tirar aquilo da minha vida, e agora que eu tô solto, ela vai me dar uma coisa que geralmente é muito melhor, vai me levar pra mais longe, né? E é interessante te ouvir contar essa história, porque eu fico pensando, pô, ele começou com 18 anos. Aí ele sentiu que tava, mas que... Não, tá legal, tô curtindo, mas não é isso aqui, né? Qual que é a próxima coisa? E quando a gente encontra esse novo ciclo, aí a gente quer pular de cabeça, né? A gente quer... Às vezes fica bem assustado, mas a gente quer poder investir nele porque, enfim, é o que faz. Na sua opinião, Caio, o que eu devo prestar atenção para identificar que um ciclo tá se acabando e que um novo tá começando, baseado na tua experiência pessoal? A posição mais desafiadora para você tomar uma mudança é que quando a sua vida, ela tá boa. E quando eu digo boa, significa média, tá? Porque eu percebi que a mudança, ela corre de maneira muito acentuada em 2 grandes polos na vida. Ou quando a sua vida tá de uma maneira insustentável. E aí que meio que a mudança, ela como se fosse no bungee jump, ela é o carinha que eu tô sem coragem. Ela fala, vai, não dá mais pra ficar aqui em cima. Então quando o ponto tá insustentável, a mudança acontece. Ou quando você tá lá em cima e você sabe que a única coisa permanente é a mudança. E geralmente quem tá lá em cima fala assim, cara, faz tempo que eu não mudo, então vai dar problema. Faz tempo que eu não inovo, faz tempo que eu não faço diferente. Sabe que a única coisa permanente na vida é a mudança. Por isso que a gente, quando a gente bate papo, a gente tá sempre, sabe, como que a gente pode ser mais, como que pode ser maior, como que a entrega pode ser melhor. Porque a gente sabe que se a gente fizer as mesmas coisas, a vida é uma esteira rolante, você volta pra trás, você não continua no mesmo lugar. Agora, quando você tá num ponto mediano, onde a tua vida é confortável, e naquela situação, se você não deixa o velho ir embora, o novo não tem espaço para se manifestar. E às vezes quando você tem algo, mesmo que seja pequeno, mesmo que seja, tipo, incoerente com aquilo que você quer, só daquele medo de você perder o pequeno em prol do grande, você fica paralisado, você fica congelado. Tinha uma pessoa que todo dia passava por um posto de gasolina. E toda vez que ele ia abastecer o seu carro, ela via um cachorro agonizando no canto ali. O cachorro fazia um barulho, ela olhava o cachorro, mas ia, porque não sabia se tinha dono ou não. E aí, na 4ª, 5ª vez que ela parou, ela perguntou pro frentista, cara, o que tá acontecendo com aquele cachorro? Toda vez que eu venho aqui, ele tá agonizando. Ah, não liga não, ele tá deitado em cima de um prego. Aí ela perguntou, ué, mas por que ele não levanta? A gente não sabe, a gente supõe que não deve estar doendo tanto assim.
Então, quanta gente tá deitada em cima de um prego, mas por não estar doendo tanto assim, por exemplo, quantas pessoas nesse exato momento, Pedrão, estão buscando a palavra renda alternativa, empreender a partir de casa? Explodiu, eu vi pesquisas no Google Ads lá que explodiu a busca. Por quê? É no momento de adversidade que a circunstância te empurra do bungee jump. Mas quando a gente aprende a ter essas mudanças contínuas, a gente criar dentro de nós essa força de mudança, quando você aprende a mudar, estando na posição de preciso evoluir, quem tá lá em cima para você continuar lá, porque é uma coisa, né? De pessoas que chegam ao sucesso, pouquíssimas estendem esse nível de sucesso por uma coisa é chegar, outra coisa é ficar lá, gente. É dois jogos completamente distintos, tá? Você você atingiu um certo nível de sucesso e você ser perene ao longo dele. Essa perenidade é uma inovação constante, mas é muito mais legal mudar nesse ponto de cima do que toda hora ter que te jogar no bungee jump, porque, cara, amigona, tá insustentável, não dá. A vida me joga numa crise e eu não tenho mais como ignorar. E crise é um realinhamento de algo que estava desalinhado por muito tempo. E foi ignorado. Então é aquela dor, é aquele sobrepeso, é aquele problema no relacionamento, é a questão da grana, é a questão da minha família. Alguma coisa que eu ignoro, eu vou enrolando, e aquele câncer vai aumentando, e vai aumentando. E ele vai estourar certo, na pior hora possível. É certo. É a hora que não podia estourar. Que eu tô focado em outra coisa que não podia acontecer. Por quê? Porque é um jeito da vida falar, e aí, vai cuidar disso agora ou não vai? Então ela é um teste pra falar, e aí, do que eu sou feito? Né? Do que eu sou feito? Eu vou aguentar? Ou eu vou ficar chorando num canto? Porque se eu olhar pra ela, e não é brigar, não é tentar acabar, é olhar pro olho dela e falar, o que você quer me ensinar? O que eu não tô fazendo? Né? Qual área que eu preciso melhorar, qual a lição que essa dor veio me ensinar. Quando você fala do cachorro, pra mim fica muito claro, Caio, que olha como muitas vezes a gente compra o remédio pra acalmar ou pra diminuir a dor do prego, mas não sai de cima do prego, né? E a impressão que eu tenho é que a nossa vida hoje, ela é repleta, cara, de maneiras de diminuir essa dor, que são as fugas, né? São as fugas, os anestésicos, de tudo quanto é jeito possível e imaginável pra tentar diminuir a dor. Porque às vezes, a pior coisa que eu posso fazer pro Caio como meu amigo é ajudar a diminuir a dor. Porque ele tá no caminho pra sair do prego, né? Finalmente, agora tá numa dor, ou o Caio vai lá e ajuda o Pedro. Não, Pedro, toma aqui, ó, vou quebrar um galho pra ti. E dá aquela acalmada e eu continuo no prego. Olha isso, Pedrão, eu vi esses dias um comediante, esses vídeos de internet, sabe, um comediante fazendo uma piada. Eu não lembro agora o contexto inteiro da piada, vou pegar só uma fatia. Porque dentro quando você tá fazendo qualquer tipo de comunicação, qualquer termômetro que um palestrante tem quando envolve grandes audiências, e Pedrão, mestre nisso, tem 3 muito fortes. Palmas, risos e choros. Quando você fala alguma coisa e tem palmas, quando você fala alguma coisa e ri, quando você fala alguma coisa e alguém chora, significa eu me identifico com o que foi falado. É uma resposta para grandes comunicadores, palmas, risos e choros. E qual que é a melhor palestra que tem? É quando rola os 3. Tá? São identificações em níveis de sentimentos diferentes. Então, a boa piada é quando todo mundo ri, porque a pessoa, quando ri de uma piada, eu concordo com ela. Faz sentido pra mim. E a piada foi assim, eu não lembro da piada, até que não vai ter graça agora, alguém tá esperando, qual que é a piada? Não lembro da piada. Mas teve um trecho que me chamou muita atenção porque as pessoas riram. Em tese, ele falou o seguinte: só tem doença quem faz exame. Então, você não quer ter doença? Simplesmente só não faça o exame. Ou assim, quanta gente sabe que tá doente, mas ela prefere não fazer o exame, porque o exame vai ser a comprovação que você está e a partir dele, alguma mudança tem que rolar. Então tem muita gente que por exemplo, tem muitas pessoas que preferem não falar nessas coisas, que são falar, por exemplo, em final de ano, que você faz uma avaliação, como é que tá a minha vida, cara? Sabe como é que foi esse ano? O que eu tenho que fazer diferente? Tem pessoas que preferem nem pensar nessas coisas, porque dá aquela anestesiada malévola, sabe? Aquela anestesiada malvada, aquela morfina que mascara, mas não resolve. Então vai passando morfina. Por exemplo, eu vivo em crise. Verdade é essa. Eu vivo em crise de precisamos fazer diferente, gente. Todo dia eu junto com o meu time, como é que a gente pode entregar mais? Como pode entregar mais? Tem muita gente que tá com esse comportamento só em guerra. Parece que eu tô em guerra contra, sabe, a mesmice, a mediocridade há anos. E é isso que, sabe, faz a gente performar. Então se você... E quando eu falo viver em crise, e às vezes tem uns clichês também, né? Crise é oportunidade.
significa crise o ambiente de fora te força a se olhar de maneira diferente, olhar o seu negócio em ponto de vista diferente, testar possibilidades que antes estavam engavetadas, testar caminhos que antes para você eram incertos, mas você não tem opção de escolha, ou você vai, porque a crise está te encurralando pro rio, se você não descobrir, vai cair dentro da água. Então ela te move em relação. Agora, se você consegue criar internamente esses movimentos, você vai passar de maneira muito mais abrandada em momentos como esse. Momentos como esse vai passar de maneira muito mais abrandada, tá? Então, eu acredito muito nisso também, essa inspiração. Perfeito, cara. Eu acredito que a gente tem muito medo de errar como sociedade, né? E dependendo da profissão, é pior ainda. Você falou de fazer diferente, né? A galera que me procura, Caio, que é da saúde, médico, cara, pra ele conseguir pensar fora da caixa é tão difícil, mas é tão difícil. E eu entendo por quê. Se você tá ouvindo isso, fica tranquilo, tá? Bem-vindo ao clube, tem um motivo pelo qual é isso. Você como médico, como advogado, como engenheiro, você é treinado pra não errar. Um médico não pode errar. Um engenheiro não pode errar. Um advogado não pode errar. Isso na vida adulta, só que isso vem desde a infância. Tem um estudo que eu vi há um tempo atrás que fala que uma criança ouve por dia em torno de 230 vezes a palavra não em formatos diferentes. Não, não pode, desce daí, olha aí, vai cair, vai se machucar. São negações, são orientações negativas, que o objetivo é fazer a criança retrair aquilo que ela tá fazendo. Aí você pega o efeito composto disso por 18 anos da minha vida, que no começo eu escuto só do meu pai e da minha mãe, com o tempo eu escuto de todo mundo, da minha professora, do meu chefe, de todo mundo, do meu pastor. E com o tempo, é como se a gente fosse levando martelada, e o que sobra é uma massa treinada a ter medo de erro. Eu tenho que não errar, eu tenho que tentar evitar não errar. Como é que você, como pai e como líder, lida com o erro? Como é que você tenta ensinar os seus filhos a não virar essa pessoa que, ao invés de pensar grande, pensa em não errar? Primeiro é o significado da palavra, né? Cada um de nós tem um dicionário diferente. Para mim, por exemplo, fracasso nada mais é do que um processo educativo. Só isso. Então, o peso em cima da palavra erro, para mim, e pros meus, quem está ao meu redor, é uma coisa, não é feio, não é vergonha, não é merda. Merda é não fazer nada pra sair dali. E eu não penalizo, eu não, sabe, eu corrijo sem ofender, oriento sem humilhar. Então, sabe, tudo ao redor do erro, não tem uma carga de tensão baixa. Eu valorizo, eu reconheço. Eu sou um cara, por exemplo, que comigo, eu não me penalizo por ter errado. Tem gente que é chibatas, assim, não, lembra, é processo educativo. O lance, né, eu acredito que o oposto de sucesso não é fracasso, o fracasso é um ponto de passagem. Então toda vez que eu errei, eu não fico, pô, que merda, isso, aquilo, eu falo assim, não, cara, tô no caminho certo, porra, ponto de passagem, processo educativo. E um livro muito interessante chamado Principles, de Ray Dalio, né, Ray Dalio, ele tem mais de 140 bilhões sobre custódia, né, Bridgewater, e quando ele começou a empresa dele, ele criou algo chamado arquivos de aprendizados. Todo erro na empresa dele era super bem-vindo, mas tinha que ser acompanhado de uma coisa, tinha que ser documentado qual era o erro. Começou numa planilha de Excel, onde a pessoa que não tinha qualquer erro, era super bem quisto, não tem problema nenhum, esse é o jogo, valia até um ponto, você marcava ponto ao errar, ao colocar o seu erro no arquivo de respostas. E ele foi documentando ao longo de 20 anos. Depois ele falou que depois do quarto, sexto ano, ele tinha um banco de dados em relação à resolução de problemas. Ele falou assim, é a coisa mais valiosa na minha empresa, é o banco de dados de resolução de problemas. Lá tá mapeado. Hoje a pessoa tem um desafio, ela consulta o banco de dados dos erros dos últimos 20 anos. Puta, tá acontecendo isso, ó. A última vez que isso aconteceu, esse foi o erro, o que deveria ter feito e o que foi que a pessoa fez que reverteu aquele erro. Imagina quanto que vale isso, quantas pessoas não pagariam por um banco de arquivo de 20 anos, mas as pessoas ficavam felizes, as pessoas marcavam um ponto. Ele tinha um reconhecimento na pessoa da empresa dele que ele colocou 6 coisas novas no banco de arquivo. Galera, olha como ressignificou, cara. A pessoa ganhava um prêmio por ter colocado, porque imagina depois de 20 anos, um erro novo é uma coisa mais benquista, né? Uma coisa que não tava lá, e a pessoa ganhava. Então, parabéns, você ganhou um troféu porque você colocou 6 erros que não passaram despercebidos por todo mundo e vão inibir problemas no futuro. Então, eu só quis contextualizar a maneira como você enxerga. Erro eu não acredito que é condenável. Como que você trata o erro? Tem muita gente que trai com coesão, humilhação, com punição. Eu trato como um processo educativo.
É um processo educativo. Então ele é mais bem visto. Por exemplo, tem gente que trabalha para não errar. E quando erra, ele quer terceirizar o erro para algo ou para alguém. Para não admitir. Porque tem gente que acha que erro é um atestado de incompetência. Tanta aversão ao erro que quando acontece, ele não consegue admitir que foi ele que fez, né? Eu percebi que no ecossistema de liderança tem um viés. Toda vez que você erra, você tem pouquíssimos minutos. Olha isso, quando você erra, se você admitir rapidamente o seu erro, você ganha crédito com o teu grupo. Se você repelir o erro, você perde pontos. Por exemplo, eu, Caio, errei com o meu time. Se rapidamente falar assim, time, falha total minha, perdão. Eu jurava que era B, foi C, mas total falha minha, mas pode que eu aprendi essa. O seu time vai falar assim, cara, olha a personalidade, é diferente. Eu lembro a primeira vez que o meu pai errou, em qual eu já estava num grau de percepção. E eu lembro, às vezes, meu pai errou, e eu lembro meu pai falando isso pra mim. Meu pai errou, ele me puxou, filhão, foi mal, culpa do pai. O pai tá totalmente errado. O pai achava que era alho, mas rolou bugalho, então culpa toda do pai aprendeu, viu? E obrigado por trazer essa lição pro pai, você fez o pai maior e melhor. Obrigado, te amo, meu filho. Cara, meu pai saiu com crédito comigo, falei, nossa, meu pai é foda. Que homem, cara, que homem. Porque se meu pai, olha isso, meu pai errou e saiu com moral. Então eu percebi, cara, então o líder é isso, o líder se erra, não tem problema nenhum, mas se ele admite, ele ganha ponto. Se ele é leal, se ele é honesto, ele ganha ponto. Porque a gente acha que a liderança é o oposto do erro, né? O líder é aquela pessoa super-homem ou super-mulher, que não erra, é infalível, ela configura um ser místico, né? E não, mas assim, aquele que admite tem uma característica de liderança fundamental, personalidade. Eu acredito que a gente se identifica muito com quem faz isso, Caio, porque pode mostrar uma desatenção, uma falta de competência, uma talvez inabilidade técnica, pode, mas reforça o caráter da pessoa, reforça o valor da pessoa e reforça, eu posso confiar nessa pessoa. Né? É inspirador. Ele podia não ter dito, ele podia ter fugido, ele podia ter terceirizado, e mesmo assim ele optou, né? Eu morei no Japão durante 2 anos e eu fiz aula com um sensei de judô lá, que era, cara, um senhorzinho, devia ter uns 180 anos, ele devia ter, e ele falava assim pra mim, pode bater à vontade. Aí eu olhava pra ele e falava assim, não, né? Não posso, se eu bater no senhor eu mato o senhor. E ele falou, acho que não vai matar, pode bater à vontade. Cara, era meio que o Karate Kid, assim, o menino do Karate Kid e o Sr. Miyagi. Porque eu ia batendo e ele ia desviando, e de vez em quando ele batia com a minha mão, assim. Cara, eu comecei devagarinho. Daqui a pouco eu fui, Caio, eu com todo, ia pra cima dele e tal. Não conseguia atingir. Em nenhum momento ele revidou, ele só fez. Daqui a pouco, depois de, sei lá, que pareceu umas 6 horas, deve ter passado uns 10 segundos, eu tava exausto, cansado e tal. E ele falou, esse cansaço é decorrente de você não estar focando em você tá focando em atacar o outro. O jeito mais fácil de você cansar é, em vez de colocar energia em você, estar presente em você queria atacar o outro. E ele tava tranquilinho, porque ele só desviou, né? Permaneceu, assim. Era sexto dan, era um cara super respeitado e tal. E aí, eu nunca mais esqueci, ele usou uma expressão em japonês que é abrir o kimono. Até hoje eu uso essa expressão. Abrir o kimono antigamente, nos samurais, eles usavam o kimono, e o kimono não é esse kimoninho branco que a gente vê hoje os aprendizes aí de arte marcial. O kimono vinha toda de uma indumentária do samurai, ele fazia parte da indumentária do samurai. E você tinha as ombreiras, você tinha o chapéu, você tinha as espadas e tal. Quando você pegava, e você tinha várias armas, lembrando que o samurai protegia a comunidade dos ninjas, que eram os mercenários contratados. Quando o samurai abria a mão de todas as armas dele e ele abriu o kimono, o que ele estava fazendo? Ele estava demonstrando que ele não tem nenhuma arma escondida. E ele abre e ele mostra, olha aqui, Caio, cara, eu tô abrindo o kimono, eu tô exposto. Se você quiser me atacar agora, você pode me atacar, entendeu? Eu tô mostrando a minha vulnerabilidade. Por quê? Porque eu não quero mais lutar. Eu acho que tem um jeito melhor da gente resolver isso. Então, é um outro nível, né, cara, de mensagem que você passa quando você abre o kimono. Você falou de vulnerabilidade. Tem um TED muito legal de uma pesquisadora e escritora chamada Brené Brown, que tem um livro chamado, se não me engano, Coragem para Vencer, alguma coisa sobre coragem, esqueci agora o título do livro dela, mas durante 20 anos ela estudou, através de pesquisa, da onde que vem coragem.
Coragem vem da onde? E ela comprovou, ela junto com alguns colegas, que coragem tem a ver com vulnerabilidade. Coragem e vulnerabilidade estão completamente correlacionadas. Não existe coragem sem estar numa posição vulnerável. Aquela história do meu pai, como a história do kimono, né? Meu pai abriu o kimono pra mim. Meu pai abriu o kimono pra mim, pra eu poder julgar, ou condenar, ou criticar, isso e aquilo. Só que ele demonstrou coragem. Eu falei assim, meu pai é forte por abrir o kimono. Meu mestre é forte por mostrar o peito. Não se esconder atrás de nada. Então é coragem. Por exemplo, é coragem você entrar numa jaula com um leão. Tem que ser muito corajoso. Ou seja, você demonstrar vulnerabilidade que te mostra uma mulher corajosa, um homem corajoso, um profissional corajoso. Quando você ousa um novo projeto que você sabe se errar, é o seu que está na linha, é um ato de coragem. Essa vulnerabilidade, né? Tem uma frase de Napoleão Hill que é: todo desafio tem uma semente de uma bênção maior ou equivalente. Então, essa frase é muito poderosa. Eu acredito muito nesse lance também, vulnerabilidade, sabe? Eu sou um cara que, sem problema nenhum, mostra pontos vulneráveis. Eu falo muito não sei quando eu tô conversando com a galera, e você sabe, não sei, ensina. Então, enfim, eu gosto muito desse lance também. Muito legal, não sei, né? Não, e isso é muito alinhado com o que a gente tá vivendo hoje, cara, porque que fasezinha da humanidade pra gente ver uma vida fake hoje em dia, né? Nossa, hoje em dia eu entro na rede social das pessoas, cara, os filhos são perfeitos, a empresa é perfeita, o carro é lindo, só come em restaurante top. Agora, na época da pandemia, eu não sei como é que ele faz, porque os pratos que o iFood entrega de delivery é mais bonito do que os restaurantes que eu vou. Aí eu fico olhando aquilo e fico pensando, cara, não tem que ter uma explicação, não é possível. O cara não tem problema, o cara é inteligente, ele lê livro, tá ganhando dinheiro, é maravilhoso. E aí, você começa a dar uma navegada pelos feeds da galera, né? E você fica pensando, meu Deus, cara, minha vida é uma bosta. Minha vida é horrível. Porque a minha vida, ela é... Eu tenho um boleto pra pagar, meu projeto não deu certo, meu filho aprontou hoje. Que conselho você dá, Caio, pra eu lidar com essa dicotomia entre uma vida que parece que tá dando certo pra tanta gente e eu tendo que lidar com tanta porcaria que acontece na minha vida? Eu tenho uma regra, assim, eu nunca comparo o meu bastidor com o palco de alguém. Como assim? É o pior da minha vida com o melhor da outra vida. Eu acho que não é justo nem saudável. Porque a rede social, a grande verdade é que você escolhe o que você quer mostrar. Então, como você escolhe, as pessoas dão preferência, óbvio, pelo um palco do que mostrar o bastidor. Ninguém mostra que tem micose. Nunca vi alguém, gente, esse é meu dedão, olha o tamanho da grossura dessa unha minha. Ninguém mostra isso, sabe? Então a galera sempre vai mostrar por palco. Mas eu tenho uma crença na minha vida que todo mundo tem as suas batalhas, assim, sabe? Todo mundo tem suas batalhas. Quando que eu devo mostrar a minha batalha ou a minha micose? Ou não devo mostrar nunca? Como eu acredito que coragem tem a ver com vulnerabilidade, eu gosto de mostrar. Eu gosto de mostrar porque, assim, óbvio, mas não condeno quem não mostra. Por exemplo, se o teu valor é um valor, às vezes, mais da intimidade em primeiro ponto, não vai fazer muito sentido pra você, mas o meu valor é o valor da contribuição. Então, como eu gosto de contribuir, tá intrínseco eu mostrar. Quando minha mãe faleceu, por exemplo, no ano passado, foi muito difícil pra mim, eu documentei e falei, porra, difícil pra cacete, galera. É fogo. E como você tá lidando? Não sei, eu tô aprendendo, eu não sei. Foi a primeira pessoa que eu perco, assim, num ciclo íntimo. Mas eu gosto de mostrar, mas geralmente as pessoas que mostram são as pessoas que primeiro ressignificaram. Você nunca mostra aquilo que você não ressignifica. Você nunca mostra algo pra alguém daquilo que você ainda não entendeu. Então, Caio, quando que eu devo mostrar? Quando você entende... ou você deu o significado certo. Por mais que você ainda não venceu aquela batalha, por mais que aquilo ainda não te encaixou, mas quando você dá o significado correto por uma coisa no qual às vezes antes você tinha vergonha de mostrar. Eu recebi uma pergunta, nossa, até me veio isso daqui, eu abri minha caixinha de perguntas e o cara falou assim, Caio, que dica que você dá para um ex-prisioneiro para se posicionar no mercado de trabalho? Para alguém que é excluído pela sociedade, para alguém que sabe que errou, mas sabe que aprendeu e sabe que o passado não mostra quem eu sou, mostra quem eu fui e deixei de ser. Cara, puta mensagem maravilhosa. Primeiro, aí por inbox eu mandei lá pra ele. Primeiro, a honestidade dele chamou minha atenção. E centenas de perguntas, umas cabeças tal, a dele me chamou a atenção. Sabe, a vulnerabilidade dele. Ele podia esconder esse bastidor dele. E ficou claro pra mim quem demonstra que aprendeu. E às vezes algo que podia ser uma coisa que ele quer deixar embaixo do tapete da história, vai ser o diferencial daquela pessoa. A pessoa vai se diferenciar pelo ensinamento vivido, né? A história desse cara, vai salvar muita gente. Esse cara aprender a contar a história dele vai salvar muita gente. Então eu sou um cara que tudo que eu mostro que é de vulnerável é que eu já dei o significado correto.
Não acha? Não é muito legal, Pedrão? Assim, é nobre ver isso, né? Eu acho que como você é mestre da diferenciação, é diferente, né? Quando o cara sabe fazer esse storytelling, até contando um passado mais sombrio, mas teve um aprendizado, e as pessoas reconhecem de uma maneira diferente. Eu acho que uma maneira de tentar explicar isso, porque é algo bem profundo, né? Isso que está compartilhando com a gente. Uma maneira de tentar explicar isso, cara, que eu explicaria é: não mostra o machucado, mas mostra a cicatriz. Nossa, perfeito. Porque às vezes tá recente demais, né? Às vezes eu não processei, eu não signifiquei, tá muito difícil de falar com aquilo ainda tá machucado. Então não é o momento de falar. Mas uma hora vai passar, como tudo na vida vai passar. E quando aquilo ter virado cicatriz, aí já não dói mais, mas me lembra. Aquilo me lembra o que aconteceu. E quando eu consigo falar sobre isso, é um processo de cicatrização daquele machucado, de falar, tá bom, agora eu já tô no momento que eu posso falar. No humor, você falou de humor, cara, eu fiz um curso de stand-up com a Mirelle e com a Carol, minha sócia, uma vez. Te conto a história outro dia. E o cara falou uma coisa muito interessante, que é o timing da piada. Por exemplo, caiu o avião da TAM. Olha quantas pessoas morreram. Quando que é a hora certa de fazer alguma piada relacionada? Porque o humorista não tem filtro, né, cara? O humorista, ele fala, tanto que toma as pedradas que toma, os caras não perdem a piada. Quando é que é a hora certa? Estavam discutindo sobre isso. E ele falou que a diferença entre tragédia e humor é o tempo. Olha, forte. Forte, né? Nossa. Ou seja, quando eu falo de um assunto que eu ainda não consigo fazer piada daquilo, é porque ainda não passou o tempo suficiente. Ainda não virou cicatriz. Mas se depois de um tempo... Olha quantas desgraças a gente tem na nossa vida, que hoje a gente dá risada, mas na época não ria. Na época, se alguém falasse, era pesado, não aceitava, né? Então, às vezes, precisa passar um tempo só. Mas o que seria do mundo se não fosse a gente ter essa coragem, né, cara, de pegar os nossos machucados, trabalhar até virar cicatriz, significar eles e depois compartilhar com o mundo? Uma dica que eu daria pra galera que tá ouvindo esse nosso papo, Caio, é: sempre fale do elefante branco na sala. Sempre fale. Porque ele tá ali. As pessoas estão vendo. As pessoas estão vendo, estão pensando. E é muito interessante porque eu tô aqui falando algo, fingindo que eu tô falando. A criatura do outro lado fingindo que tá ouvindo. E nenhum dos dois tá realmente falando de nada. Então, peraí, vamos falar do elefante branco? Vamos? E aí me faz lembrar... Você já viu o filme do Eminem, do 8 Mile? Vi. Tem a cena da batalha do rap. Lá no final, ele todo... Como ele era branco dentro do ecossistema de hip hop, foi muito condenado. Porque eram brancos, essa era a batalha do Eminem. E esse é o pano de fundo da história. Por que um branco não pode fazer rap? Porque o rap não é sobre a cor, é sobre a dor, é sobre a batalha, é sobre o struggle, é sobre o hustle, é sobre ter uma vida de quem tá levando paulada e eu não, né? Eu volto e eu tenho coragem de falar sobre isso. Só que isso não é exclusivo de cor. Não é só negros que passam por isso. E o filme conta essa história. Ele foi o primeiro grande rapper branco, né, cara? Respeitado, comparado com o Vanilla Ice. Olha aquelas piadas que eram no passado. Não, ele era rapper raiz. Então ele pega e no final ele fala: vou começar a batalha? Beleza. Aí ele começa a batalha, só que em vez dele gastar o minuto e meio dele xingando o outro cara, ele só se xinga. E ele fala: eu tô aqui pra falar, que igual o Caio falou, eu tô aqui pra falar que eu sei sim que eu moro com a minha mãe num lugar que é um buraco. Eu sei sim que o meu colega idiota deu um tiro no próprio pé. Eu sei que eu não sei falar direito. Eu sei que eu sou pobre. Cara, ele começa a falar tanto. E no final ele joga a bola pro cara e fala assim: agora vai lá e fala pra eles algo que eu não tenha falado ainda. Cara, e o cara fica num estado de não sabe pra onde fugir. Então assim, assiste esse vídeo e você vai entender por que eu tô contando essa história. Muitas vezes quando a gente tá com uma dor, né, Caio, é o elefante branco na sala, a galera tá pensando isso. A galera tá pensando. Quando eu comecei a vender sites com 16 anos, eu ia fazer entrevista com os empresários. Qual era o elefante branco na sala? Cara, esse menino não tem barba na cara. O que ele veio aqui falar? Ele é mais novo que o meu estagiário do TI, que tava na reunião também. O que eu vou parar pra ouvir falar com ele? Então, assim, eu entrava, os caras olhavam pra mim, aí dava uma olhada pra porta pra ver se não via mais ninguém, assim. Aí, cara, na hora já pegava a agenda, na época não tinha celular, né? Mas pegava a agenda, começava a mexer, começava a viajar e tal, mexer no computador. Então eu tive que desenvolver estratégias pra poder fazer ser ouvido. E o que eu fiz foi fazer o que o Eminem fez, que era falar do elefante branco na sala. Que era, a primeira coisa que eu falava é: pessoal, boa tarde, a primeira coisa que eu quero falar é: por que vocês têm que ouvir esse perrário que tá aqui?
Quem é esse perralho que não tem barba? Que é mais jovem, eu usei muitas vezes isso, cara, que é mais jovem que o funcionário do TI, que não sei o que, não sei o que. E cada vez que eu falava isso, um olho levantava, o outro olho levantava, o cara escorava pra trás, começava a me olhar, eu conseguia a atenção deles. Então, e aí depois eu explicava que justamente por eu ser jovem, eu entendia uma linguagem que eles não fazia parte da geração deles, mas eu sabia um jeito de traduzir aquilo pro negócio deles, e se eles me derem 3 minutos de atenção, eu prometo que eles não vão se arrepender. Olha, esse era o meu pitch. Achou com a vulnerabilidade, né? Quando você pega naquilo que você é vulnerável, demonstra coragem pra audiência e você usa isso a seu favor. Então, e começou a gente com a rede social, né? Então, poucas pessoas sabem na rede social, se você demonstrar a sua vulnerabilidade, você vai ser muito mais magnético, você vai ser muito mais único, você vai ser muito mais singular. Então, tolos os que acham que a demonstração de palco tem cola. Não, a gente se une pela dor, a gente se une pelo desafio. A coisa mais vazia, tenta durante 2 minutos você falar só de quanto sua vida é legal pra alguém, vê se tem cola. Por exemplo, vou me apresentar. Oi, Pedro, tudo bem? Eu tenho um casamento maravilhoso, tenho 2 filhos incríveis, minha carreira tá decolando, porra. Eu nunca tive tão bem financeiramente, minha vida é maravilhosa. Você é uma coisa, sabe, parece que, porra, não tem um tanto comum, sabe? Aí eu falo assim, puxa, Pedrão, eu começo a contar minha história, né? Eu comecei minha jornada ainda era muito jovem, fui muito condenado por começar muito cedo, que as pessoas acham que extensidade de tempo tem a ver com liderança e não intensidade de prática. Então eu tive que mostrar o meu valor, eu tive que dar a cara a tapa, eu fui muito julgado, um pouco até tipo de preconceito, mas eu sabia que ia valer a pena, eu sabia que aquilo ia ser meu diferencial. Você vê que quando eu mostrar minha fragilidade, quando tem muito mais cola que eu vejo de pessoas, tem gente que eu conheço, e eu falo assim, cara, como é que você não contou pro mundo isso daí ainda? Você tem noção quanto que vale essa sua história? E que vale no sentido... Assim, a gente brinca, né? Tem histórias que valem milhões. Milhões e milhões e milhões e milhões, no sentido de milhões de resgate, milhões de impacto, de contribuição, de servidão. Até histórias que dão um filme, cara, e geram milhões de bilheteria. Eu gosto de pensar, Caio, que a grande maioria das histórias dão um filme se contadas do jeito certo. Isso aí. Como a gente não sabe contar... E muitas vezes, como eu passei por aquilo, eu menosprezo, né, cara? Eu falo, não, cara, mas ninguém vai querer ouvir isso aí, cara. Vou ficar aqui me lamuriando, né, falando... Ninguém quer ouvir meus problemas. Qual que é o grande pulo do gato? Tem um jeito, sim, de você compartilhar as suas dores, compartilhar os seus problemas e transformar todos os perrengues que você tem, não só no passado, mas no dia a dia hoje. Tem como eu poder fazer isso. E tem como eu, como o Caio falou, eu pegar o meu ponto mais baixo e transformar numa arma, né? E eu tenho 3 passos que eu sempre sigo pra poder fazer isso. E esses 3 passos eu vou compartilhar com você na parte número 2 do nosso papo. Ai, meu Deus. Eu sabia que ele tinha... O Caio, a gente fez um acordo que a gente vai fazer um negócio que nunca a gente fez na história desse país aqui no nosso podcast, que é o seguinte: a gente tá dividindo esse nosso papo em 2 partes. Vai uma parte pro Supercast e vai uma parte pro Podcast, que é o podcast do Caio. Então, agora, o que você vai fazer? Aqui embaixo eu vou deixar um link pra você curtir lá e clicar e ir pra segunda parte, que vai estar no canal do YouTube do Caio. E se você tá vindo de lá, você veio pra cá pra assistir a primeira parte também. A gente vai fazer o meio a meio. Vamos ver se vai dar certo. Mas em breve, então, eu não vou pedir nem pro Caio encerrar. Eu vou pedir pra você acompanhar a segunda parte lá. Se você tá ouvindo pelo iTunes, não tá no canal do YouTube, tá tudo bem. É só digitar podcast, né, Caio? Podcast. Cara, ou colocar Caio Carneiro ou podcast que vai cair lá. Você vai achar a segunda parte, digita lá Pedro Superti Caio Carneiro. No Google você vai achar a segunda parte e a gente continua lá, beleza? Então a gente se vê na próxima parte.